Fala pessoal, tudo certo? Aqui com vocês, André Oliveira. Vocês estão na Encruzilhada e hoje eu recebo aqui a cantora, compositora e professora de canto, Carla Mariani. Ela que foi, né, ganhou o segundo lugar no Prêmio Profissionais da Música em 2019 na categoria Blues. Carla, hoje eu fico muito feliz de te receber aqui na Encruzilhada. Eu que agradeço, André. Muito obrigada pelo convite. Tenho certeza que vai ser uma conversa muito boa. Poxa, vamos lá. Estou bem satisfeito, espero que dessa vez não dê nada errado. A gente está tentando aqui tem um tempo, mas acho que agora vai dar tudo certo. Vai dar Vamos lá, tudo então. certo. Olha, Carla, primeiro eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da Carla Mariani e da sua descoberta do blues, né? Como foi esse iniciar nesse estilo? Bom, é muito curioso, né? Como eu sempre falo, ninguém é do blues naturalmente, né? A pessoa passa pelo menos tem que ter passado pelo rock, eu acho que hoje em dia, né? Porque hoje em dia a gente as pessoas não têm tanto acesso ao blues, não é uma coisa que está no mainstream, que nem o rock, coisas assim, né? Então, eu acho que como muitos, eu comecei no rock, né? Tive várias bandas de rock, sempre gostei muito de cantar rock. Até hoje eu tenho banda de rock. É, e só que o blues foi a paixão, a segunda ouvida, sabe? Porque eu tenho uma amiga, né, que um dia virou para mim, quando eu tinha uns 18 anos, assim, e falou que eu deveria cantar Janis Joplin. E aí eu não conhecia Janis Joplin, fui pesquisar, né, fui ouvir, e eu ouvi Cry Baby, foi a primeira música da Janis que eu ouvi, e aí, pô, já começa daquele jeito, né? E aí eu fiquei tipo, gente, que tá acontecendo, né? Que é louca? E aí eu nem ouvi mais, assim. Aí, pô, cheguei pra menina e falei, como é que você fala que eu tenho que cantar uma coisa dessas e tal? Aí ela falou, meu, você ouviu errado, escuta de novo que você ouviu errado. Aí eu falei, não, vou dar mais uma chance, né? A menina é uma super cantora, ela canta super bem. Aí eu falei, não, vou ouvir mais uma vez. Aí, meu, a segunda vez que eu ouvi, eu falei, essa mulher é maravilhosa. Aí comecei a pesquisar tudo da Janis, né? As músicas. Na época existia aquele Emule. Eu não sei quantos anos você tem, André, mas eu já sou um pouco mais velha. Eu sou um pouco mais velha. E na minha época a gente baixava as músicas pelo Emule. E aí eu fui lá e fazia assim, né? Você digitava o nome do artista e colocava do lado discografia. Aí eu coloquei lá Janis Joplin discografia e baixei tudo dela. Tudo, fiquei muito tempo ouvindo. E aí, como eu falei, né, no começo, que eu gosto muito de rock, eu sempre gostei muito de hard rock, bandas de hard rock, tipo Bon Jovi, Aerosmith, Skid Row, essas coisas, né? E aí eu nunca deixei de ouvir. Então eu tava assistindo uma apresentação do Bon Jovi num evento, alguma coisa assim, não lembro o que que era. E aí o Bon Jovi falou uma frase que mudou totalmente a minha vida, né? Que ele falou que a gente tinha que conhecer os ídolos dos nossos ídolos. Essa é E uma aí, ótima frase. é, e aí eu fiquei com isso na cabeça. E como eu tava ouvindo muito Janis, né? Eu fui pesquisar quais eram as influências da Janis. E aí que eu me considero ter colocado o primeiro pezinho no blues, né? Que foi quando eu conheci a Etta James, a Big Mama, Bessie Smith e Coco Taylor, né? E fui, na verdade, me aprofundando assim nessas mulheres, né? Tanto que eu lembro que eu parei de ouvir Janis porque eu fiquei primeiro assim que eu fiquei apaixonada por Etta James até hoje, minha de longe minha favorita e aí fui pesquisando, né? Eu lembro que eu estava na banca, fui comprar um jornal para o meu pai, e por muita coincidência tinha um CDzinho assim, que tinha um mini livro dentro da Eta James. Como assim, na banca da esquina da minha casa?
Aí eu olhei aquilo e falei, nossa, preciso comprar. E meu pai tinha me dado, acho que R$ 50, sei lá, para comprar o jornal, porque ele precisava de troco. E aí eu não trabalhava, né, ainda, e aí eu gastei o dinheiro dele comprando esse CD. Ele ficou bem bravo, mas eu falei, não, precisava. E aí eu li a história da Etta James, aí fiquei mais apaixonada ainda, né, por tudo que ela que ela sofreu, tudo que ela passou quando era criança, né? Então, enfim, aí fui me aprofundando cada vez mais, né? Porque daí também fui pesquisar as influências dela e a gente vai, quando a gente vê, a gente está lá em 1920, 1910, ouvindo uns sons bem loucos assim, sem tratamento nenhum, né? Aquela loucura, chegar em, acho que a última que eu cheguei, acho que foi a Mamie Smith, talvez, não lembro se teve alguma antes. E aí fiquei nessa função de pesquisar mais sobre as mulheres do blues, né? E, e conheci várias, né? Peguei um monte assim na época para ouvir e foi tudo graças a Janis, né? Foi tudo graças a Janis e tudo graças ao rock. Então eu sou muito grata ao rock e eu falo, né? Eu acho que eu fui meio que numa maré contrária do que a maioria das pessoas vão, né? Porque quando as pessoas falam de blues, as pessoas falam de Jimi Hendrix, falam de Eric Clapton, Buddy Guy, B.B. King, ninguém fala das mulheres, né? E eu naturalmente fui por esse lado, não sei se por ser mulher e ter me identificado mais com a voz, por ser cantora também, né? E a gente acaba se identificando mais com a voz, né? Então, assim que eu mergulhei no blues, tô aí até hoje. Poxa, muito legal. E olha, eu vou falar que eu tenho essa carinha assim que parece que eu sou mais novo, mas eu também sou da época do Emule e conheci muita coisa por ali, viu, cara? Boa. Eu É muito. também tinha. Eu imagino que você também devia ser do mesmo tipo de pessoa, né? Que chegava, pegava, eu vou escutar tal pessoa, e não pega um CD, né? Pega logo a discografia e fica com aquele monte de coisa Fica de com, aquele- dever, né? Fica com aquele monte de música para escutar e escutava todas, todas. Se eu gostasse, se eu gosto do artista, eu vou me aprofundar assim, tanto que tá falando, né, do hard rock e tal, minha banda favorita de rock era o Smith. Eu conheço todas as músicas. Não sei se você já viu a discografia do Aerosmith, mas a discografia do Aerosmith é enorme. Enorme. Os Gigante. caras, o primeiro álbum dos caras foi em 73. O último álbum dos caras foi em 2012. Então, você imagina o tanto de música que esses homens não têm, né? E eu conheço todas. É uma época assim, acho que quando a gente gosta do artista, a gente nada como ouvir a discografia para saber se você gosta mesmo de tudo ou não, né? E é curioso, né? Porque acho que isso, quando a gente vai para o blues, a gente sofre muito esse impacto. Alguns caras, eles realmente têm uma discografia super extensa. Por exemplo, o próprio Aerosmith, quando eles começam, né? Eu conheço muito aquela fase do Toys in the Attic, aquela Sim, a coisa melhor fase. excelente. E, poxa, você vê uma grande transformação. O pessoal sai de uma coisa, eles vão mudando, vão incorporando outros Sim. elementos. Agora, quando a gente vai para o blues, eu imagino que isso deve ter acontecido com você, principalmente quando a gente chega nos artistas do passado, a gente encontra discografias de 20 músicas, 15, 30 músicas. É o Sim, impacto, não é? é o impacto. É um impacto. Ainda mais isso que você falou, né? Eu tava acostumada, milhares, né? Imagina quando eu peguei a discografia dos Beatles, cara. Eu acho que eu fiquei uma semana ouvindo e eu não tinha ouvido tudo, sabe? E aí você vai pegar discografia de blues e é realmente isso, né? Os caras têm 15 músicas, 20. É bem louco. É bem louco. Bem curioso isso. Agora, Carla, uma coisa que eu gostaria também de que você explorasse, falasse um pouquinho, é de, poxa, você falou que nessa época a sua amiga, né, te indicou a cantar a Janis, então eu imagino que você já era cantora nessa época, estava lá com seus projetos de rock.
E como que foi decidir fazer essa transição? Ah, não, agora eu vou investir no blues, vou começar a cantar o blues. Como foi isso? Eu tentei bastante, viu? Tentei, porque na verdade, assim, desde que eu me apaixonei pela Etta James, e comecei a estudar mais sobre o blues feminino, né, sobre as mulheres, eu tinha essa vontade de ter uma banda que tocasse essas coisas. Só que assim, tem vários poréns, né? O porém de onde tocar, porque é muito difícil, né? Sim. O porém de quem tocar, porque também é difícil. Você não pode chamar o carinha que toca o rock com você na banda de rock, né? A pessoa tem que ter a linguagem do blues para tocar, né? E, e aí eu tentei bastante. Eu tive minha primeira banda de blues em 2012, talvez, em 2012. Eu conheci um molequinho de 16 anos que tocava. Eita, O moleque tocava Nossa, e ele parou de tocar, mas eu toquei muito tempo com ele, né? A gente fez, na verdade, assim, me chamaram para fazer um tributo a Amy Winehouse e esse molequinho tocava, 16 anos. E eu vi aquele moleque tocando, aí eu falei para ele, meu, você gosta de blues? Ele falou, meu, eu adoro blues e adoro jazz. 16 anos. Aí eu falei, meu, tô mó afim de montar uma banda de blues e tal, enfim, aí ele, não, pô, super topo. Mandei o repertório para ele e aí montei a banda, né? E aí a gente fez uns shows e tal, mas aí sabe como é, né? Ou aí um cara sai, aí o outro entra, aí não é a mesma coisa. Enfim, aí acabou que a banda acabou. Aí, um tempo depois, eu tava num barzinho, vi um moleque tocando guitarra, um puta de um blues, assim, num barzinho. Era um barzinho que eu frequentava, também tocava lá. Aí o cara fazendo um puta de um blues. E eu falei, meu, quem é esse maluco que tá tocando desse jeito? Nunca vi esse cara na minha vida. Preciso falar com ele e preciso montar uma banda com ele. Era o Felipe Dias. Aí a gente. Aí eu falei, meu, você quer montar uma banda comigo e tal, não sei o que? Ele, pô, claro. E, meu, ele vinha do Guarujá pra tocar, era lá na divisa, pô, que era bacana. bem longe, na divisa de Santos com São Vicente. O cara fazia um rolê pra chegar. É, enfim, e aí a gente formou essa banda, meu, e não tenho nem que falar nada do Felipe, né? Aí a gente fez uns shows também, e, e aí também logo ele se mudou para São Paulo, né, para fazer faculdade, e aí acabou mais outra pessoa do blues que não estava mais aqui. Aí eu, caraca, né? E nisso, assim, como eu sempre tive banda, é, minhas bandas de blues sempre foram paralelas, né? A minha banda, entre aspas, principal, sabe? Aí, né, acabei ficando um pouco afastada, porque aí comecei a trabalhar com música mesmo, e era muito difícil ganhar dinheiro com tocando blues, né? Então, cantei várias coisas, né? Várias coisas mesmo. E aí, fui fazer aula de guitarra, assim, para poder compor umas músicas. Eu sempre gostei muito de escrever, mas eu não sabia tocar direito, né? Aí fui fazer aula de guitarra e tal. Putz, aí o meu professor me ensinou uns acordes lá, na época, os acordes com sétima, que são os acordes do blues, né? Sim. Aí fiquei, pronto, é isso. Aí ficava estudando, aí comecei a fazer umas músicas que foram muito para esse lado, porque realmente sempre foi o que eu mais ouvi, né? E então, daí eu lancei, né, o primeiro EP, que tem umas músicas que são blues, mas tem umas que também não são. Porque naquela época eu tocava tanta coisa, eu tocava Katy Perry e depois eu tava tocando num outro show Etta James, sabe? Tipo, coisas completamente diferentes. Então o CD acabou. Influências totalmente É, diferentes, né? e aí o CD acabou, tipo, né, sendo um espelho disso, né? Tanto que tem três músicas que a gente toca até hoje, e outras três que eu nem toco, porque realmente não tem mais a ver comigo, porque não tem nem um pouco de blues ou de jazz, assim,
que é o que a gente Já faz hoje. mudou completamente o que você canta hoje do que era naquela época. Exatamente. E assim, eu mudei por conta do CD, do meu CD, não foi a música de ninguém, né? Isso é muito louco. Eu fiz um show de lançamento, toquei todas as músicas e tal, e depois disso eu falei, eu não quero cantar mais pop rock, eu não quero mais cantar essas coisas. Eu quero cantar blues e vai ser isso que eu vou fazer agora. Isso vai ser o meu principal. E aí eu comecei a fazer mais músicas nesse sentido também, né? Mais voltadas mesmo para o blues. E, e as músicas que eu comecei a tocar, os covers mesmo, né? Começaram a ser mais blues mesmo. Aí, óbvio, comecei a cantar os homens, né? Coloquei os homens no meu repertório e, e comecei a falar para o pessoal onde eu tocava, né? Que eu só estava cantando blues. E, incrivelmente, as pessoas falaram tudo bem. E aí, desde então, acho que isso deve ter sido em 2017, por aí, eu. A maioria dos meus shows são só de blues. A maioria. Esse disco que você está falando é o Time, né? Que É o também time. é 2017, você Isso, lançou, que aí esse o pessoal consegue encontrar facilmente lá no Spotify, né? facilmente. Isso. E Facilmente. depois disso, né, que já vem o período onde eu te conheço, onde eu conheci o seu trabalho, que aí você começou a lançar, foi o At Last, né, que é a Eta James, que você falou que adora, Que é bem coincidência, fácil. né? Foi justamente a música que te levou, né, ao prêmio do Foi, Profissionais da Música Brasileira, não é foi. isso? Foi. Essa E música, inclusive, ela entrou numa playlist oficial do Spotify na olha que época que bacana. lançou. Foi uma surpresa bem grata, né? Porque você não imagina que esse estilo consiga entrar numa playlist, mas na época rolou, foi bem legal. Poxa, que legal. E dali, pelo que eu acompanhei, você veio realmente insistindo e sempre lançando blues, né? Depois veio o Sweet Little Angel, agora você lançou o Sweet Hazel Eyes, não é isso? Foi. Porque aí foi assim, né? Eu tinha uma banda que foi a banda que fez o meu lançamento e tal, pessoas que eu amo muito, de paixão, mas tem aquele lance do blues, né? Eu precisava de gente que tocasse blues, né? Que tivesse a linguagem mesmo. E aí, em 2018, eu montei o Carla Mariani Quartet, que são com os meninos que realmente estudam a linguagem do blues há muito tempo. E, e aí, a partir disso, né, a partir desse momento que eu formei a banda, na verdade, que eu juntei a banda para participar de um festival, era um festival de jazz, que caía no. Que o cara queria muito uma banda de blues, né, o produtor. E a gente tocou num lugar lindo aqui de Santos, no teatro. E aí, depois desse show, assim, eu falei, nossa, essa banda é a banda. Esses meninos. E a gente começou a compor juntos, né? E aí, cara, você compor blues com alguém que toca blues é outra história, né? Tipo, eu mal e mal, eu conheço a linguagem do blues, mas eu não sou guitarrista, eu não sou baixista, né? Então, é diferente que você pegar e fazer com alguém que realmente toca e que conhece a linguagem. E aí, tanto que você vê uma bela diferença se você pega a Sweet Little Angel e a Sweet Hazel Eyes das outras, tem muita diferença. Assim, no som do blues mesmo. Você vê que é uma coisa mais. Parece que é mais crua mesmo, mais natural, sabe? Você tinha dito, né, que no passado você já tinha tido outras pessoas acompanhando você, o Felipe Dias, o outro rapaz lá no passado, e durante essa caminhada foi perdendo, né? Um foi deixou de tocar, o outro foi para outra cidade, mas agora já tem alguns anos que você está com a mesma banda, seus lançamentos são sempre com a mesma banda, né? Eu gostaria que você também falasse um pouquinho deles, quem são, apresentasse um pouquinho daí do Carla Mariani Quartet. Claro, o Carla Marini Quartet sou eu, né? O Ian Cambiucci na guitarra,
uns backing vocals também. O Tanauã no baixo e o Heitor Jabur na bateria. Eles são fantásticos, assim, eu não tenho nem o que falar deles, eles são super parceiros, assim, em tudo, desde ensaio, gravação, shows, assim, eles são pessoas maravilhosas, a gente tem o mesmo gosto, a gente tem a mesma vibe, e isso é muito importante, né, numa banda, você ter a mesma vibe, assim, das pessoas. E o Ian, ele é super novinho, né, o Ian tem, acho que 24 anos, 25, acho que 24. Ele é bem mais novo que a gente, né? Eu, o Tanauã e o Ian, eu, o Tanauã e o Heitor, a gente tem 30, mais de 30, né? Aqui, acusando a idade. Eu sou a mais velha e eu não vou falar quantos anos eu tenho. Só digo que eu sou a mais velha. Mas, mas Fica na mesmo casa dos 30, né? Tá fica, ótimo, poxa. Já é informação suficiente. Lidem com exatamente, ela. exatamente. E, e a gente tem a mesma vibe, então é muito fácil tocar com eles, fazer música com eles. Meu, às vezes eu falo que eu chego com um violãozinho safado, falo, ó, fiz essa música aqui, não, um bluesinho e tal, aí pô, o Ian já vai, faz um riff, faz um tema, assim, o Tanauã já, também, o Tanauã, ele estudou muito, ele começou com o Felipe Dias, né, ele estudou muito blues, desde que ele começou a tocar, eu acho que ele foi a primeira pessoa que começou a tocar blues. Não, tipo assim, ele não começou tocando Legião Urbana, que nem pessoas normais, né? Ele Ele já começou. foi direto. Então ele estuda muito a linguagem, assim, faz muita diferença, né? Ter um baixista que tem essa linguagem do blues mesmo, né? Então. E o Heitor também estudou muito, né? A batera. Então, tem nem que falar, né? O Ian passa o dia inteiro com a guitarra no colo. Você faz uma chamada de vídeo com o cara, você vê o braço da guitarra aqui, ele tá. Mas acho que é isso, né? Eles são meus companheiros, assim. Devo muita coisa a eles. E, cara, olha, você tinha dito, né, que desde então, 2018, vem fazendo, vem apostando no blues, mas agora a gente passou por um ano bem atípico. 2020 foi aquele ano onde os planos que o pessoal tinha, né, eles foram por água abaixo, acabaram não rolando muitas coisas, mas eu sei que você tem aí alguns planos para o futuro, eu sei que você tem alguns lançamentos, algumas coisas para serem feitas. Se você puder falar um pouquinho sobre o que vem aí para esse final de 2020, início de 2021. Então, esse isolamento é uma coisa muito ruim, né? Tudo que aconteceu, mas eu sempre procurei ver o lado positivo, né, de tudo isso. Eu parei de cantar, que é a coisa que eu mais amo fazer, né? Mas ao mesmo tempo eu peguei esse período para estudar, então eu estudei muito sobre produção musical, sobre mixagem. Então eu me dei um desafio que era fazer uma música sozinha, sem ninguém. Baita desafio. É, sem ninguém, sem banda, sem ninguém, sozinha mesmo, produzindo aqui. E aí essa música ficou pronta. Na verdade, assim, foi uma coisa, não foi nada planejado, né? Tipo, nossa, eu vou fazer isso. Tava tomando banho, veio uma música na minha cabeça, e eu fiquei com aquilo. E, meu, se você não. É muito louco quando vem uma música na sua cabeça. A vontade que eu tenho é de sair correndo do banheiro, toda molhada, ensaboada, sentar e escrever, sabe? E aí eu fico repetindo a melodia, né? Meu, foi meio que praticamente isso. Eu saí do banho, nem me sequei direito. Sentei aqui, peguei minha guitarrinha ali e comecei a tocar, fazer os acordes e tal, né? E a música saiu bem natural, assim, foi um processo, esse processo inicial foi muito rápido, né? E, e aí eu comecei a brincar, assim, como eu estou estudando essa parte de produção musical, comecei a brincar no computador, montar baixo, montar bateria. E aí eu chamei dois amigos para gravar guitarra, que eram daquela banda que fez o show de lançamento comigo, um casal de amigos.
E aí eles gravaram a guitarra para mim lá na casa deles. E aí foi a única coisa que eu não fiz. Foi uma das guitarras base e a guitarra, uma guitarra de solinho de fundo que tem na música. O resto foi tudo eu que fiz. Aí montei, botei piano, violino, violoncelo. Fiz uma coisa meio jazz, assim. Já não foi muito voltado pro blues, né? Mas para mim, blues e jazz, eles são muito irmãos. Então, eu fiz essa coisa mais. Eu comecei a ouvir muito jazz nessa quarentena, né? Fiquei com ela, tanto que o meu Spotify lá, número 1, tá Ella Fitzgerald, sabe? Fiquei com esse. E aí, acho que também é muito isso, né? Você escuta tanto uma coisa que quando você vai compor, não tem como não ser influenciado, né? Aquilo E vira é, um pouco da parte de você, né? Não tem como você tirar aquilo ali fora. sim, sim, sim. Aí acabei, né, que compus esse jazzinho, e aí eu fiz toda a produção, fiz toda a mixagem dessa música, e, foi uma experiência bem desafiadora, ao mesmo tempo foi bem prazerosa, assim, foi bem legal, e a música também fala sobre esse período, uma visão, assim, eu sou aquariana, né? Então dizem que os aquarianos estão lá no futuro. Então, tipo, eu meio que escrevi essa música como se eu tivesse em outro ano mais para frente e meio que narrando que tudo isso que a gente está passando, né, vai ser uma coisa do passado mesmo, né? Eu tenho muita fé que a gente vai, pelo amor de Deus, acabar com essa história de coronavírus, que eu quero voltar a cantar e né, tanta coisa ruim acontecendo, essa visão que eu tenho de que, pô, a gente vai sair dessa e vai ficar tudo bem mesmo, né? Poxa, Carla, muito legal. Imagino que deve ter sido um processo muito introspectivo e também de autoconhecimento bem bacana, né? Fazer essa questão de compor, fazer ali o arranjo, tudo por si mesmo, né? Aprendendo também a fazer toda a parte de produção, mixagem. Isso deve ter sido um trabalho muito bacana de ser feito, uma experiência sensacional. E agora todo mundo pode, né, ver esse resultado nas plataformas digitais. A música está lá no Spotify, no YouTube também, né, Carla? No YouTube também lancei um clipe no YouTube, né? Então, quem não usar a plataforma digital pode procurar lá no meu YouTube, que é youtube.com/Carla Mariani. Isso. E Spotify também, Carla Mariani, bem Carla fácil para o Mariani, é bem pessoal fácil. encontrar. Deezer também, Deezer, Apple Music, o Tidal, todos, Google to, Music, sei lá, tudo que existia tudo. aí. O que a pessoa usar vai estar lá. Poxa, muito bacana. Cara, eu fico muito feliz de ter recebido você aqui na Encruzilhada, de conhecer um pouquinho dessa sua caminhada, saber também, né, desses seus planos, desse seu lançamento. Espero que, poxa, que venha um 2021 de muitas novas experiências e também que os projetos possam voltar a aparecer, né? A gente não precise mais ficar preso dentro de casa aí com a medo da pandemia ou algo do Sim, tipo. sim. Eu que agradeço muito o convite. Eu sou muito fã da sua página no Insta e agradeço muito mesmo. Espero também que 2021 seja um ano muito, muito melhor do que foi 2020. Espero estar em Minas em 2021, que era para a gente ter feito uma mini turnê aí esse ano e não deu. Mas em 2021, se tudo der certo, com certeza estaremos por esses lados. E é só isso. Agradeço mais uma vez. Muito legal conversar com você, falar um pouquinho aí sobre a carreira, sobre blues. Olha, pessoal, eu fico aqui, estou muito satisfeito, Carla Mariani. Vocês ainda vão conferir um outro vídeo dela, vai sair nessa semana ainda aqui no canal, onde vocês vão poder conferir um pouco do som dela. Mas antes disso, vão lá, confiram o Spotify dela, confiram o canal dela do YouTube e também podem segui-la lá no Instagram para saberem todas as novidades, saber tudo que ela está produzindo, os próximos lançamentos. É o @Carla Mariani, certo? Isso, Carla Underline Mariane. Então, perfeito. Pessoal, esse daqui é a Encruzilhada. Eu sou o André Oliveira, Carla Mariani.
Muito obrigado pelas visualizações, muito obrigado pelo interesse de vocês e até a próxima semana. Até, obrigada, gente.